Alô, seguidores do portal Show de Esportes, mais uma vez estamos gravando mais um podcast para você, a segunda edição do podcast Portal Show de Esportes. Você acompanha o nosso trabalho pelo Google Podcast, Spotify e também pelo Catbox e o Google Podcast. As nossas temáticas hoje serão assuntos que irão abordar o futebol cearense, nacional e mundial. Agora vamos passar a bola para o nosso amigo Ronaldo Deber. Boa noite, Bruno. Boa noite, Pedro. É um prazer estar novamente com você e também com os nossos ouvintes do podcast do Show de Esporte. E hoje nós vamos falar sobre futsal, vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o que está ocorrendo no Brasil, essa pandemia no Brasil, não no mundo, a pandemia mundial, a solidariedade do brasileiro, não só do brasileiro, mas também como de todas as pessoas do mundo com relação ao futebol. As pessoas do futebol estão liberando seus estádios, liberando seus atletas, enfim, conseguindo solidarizar-se com as pessoas, e os determinados estádios estão se transformando em hospitais de campanha. Ok? Agora a gente passa para o Pedro aí. É isso aí, amigos. É muito bom estar falando aqui com vocês novamente. Esse podcast que a gente vai estar produzindo aí para quem está em casa, para que as pessoas possam acompanhar nosso trabalho, mesmo de casa. Alguns assuntos interessantes, hoje falando sobre cearenses em destaque, né, principalmente no futsal, também falando sobre futebol, como o Ronaldo Deber também disse, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, como ela tem atingido aí o mundo do esporte, e é muito bom estar aqui novamente participando do podcast, e esperamos que vocês curtam o nosso trabalho, e o Jorge depois vai passar também como você pode nos acompanhar aí, e está sempre nos ouvindo. Vamos lá, Jorge, manda ver. Agora vamos com a primeira temática. A Amandinha eleita melhor jogadora do mundo de futsal. Desde 2014, a cearense não perde este posto. Agora com você, Ronaldo Deber. Sobre a Amandinha, nós temos que, para quem não ouviu falar em Amandinha, nós temos uma matéria completa, falando muito sobre o tema, toda a história da Amandinha, desde o início o seu início no futsal aqui no Conjunto Ceará, aqui em Fortaleza. Você vai encontrar isso no nosso blog, Deber Lima, blogspot.com, o blog do futebol cearense, e nós podemos falar um pouco sobre essa menina que é um orgulho para o futsal nacional. O nome dela, logicamente, não é Jéssica, é Amanda Lícia de Oliveira Crisóstomo, e conhecida no mundo futebolístico do futsal como Amandinha. Nasceu em Fortaleza em 5 de 9 de 1994, 25 anos, portanto, completa 26 esse ano, é uma atleta profissional de futsal, e, para quem não acredita, a Amandinha já conseguiu ganhar o título de melhor do mundo em 6 anos consecutivos. De 2014 até 2019, que foi o último ano agora, todos esses anos a Amandinha conquistou o título de maior atleta do futsal mundial. Ela é recordista da premiação, que essa premiação existe desde 2007, e 3 brasileiras do futsal também já venceram. A Vanessa venceu 3 vezes, a Luminuso 1 e a Filene 1, isso antes da Amandinha. E já no masculino, o Falcão conquistou o prêmio 4 vezes e o Manuel Tobias 3, respectivamente. Ela iniciou a sua trajetória no futsal, participando de uma escolinha masculina de futsal aqui no Conjunto Ceará, comandada pelo professor André Lima. Há 15 anos, a Amandinha já estava defendendo a seleção cearense de futsal. E foi aos 15 anos que ela se transferiu para o futebol catarinense, onde ela foi atuar na equipe... A equipe do Barateiro. Exato. Eu queria lembrar esse nome, mas não conseguia. Ela esteve no Barateiro até o ano de 2016, 2017. E então ela se transferiu agora para o Leoas,
Leoas de Lages, em Santa Catarina também. A Amandinha, desde 2014, consegue chegar sempre primeira, ganhando esse título de melhor jogadora de futsal do mundo. Lembrando que esse ano ela disputou com algumas outras atletas brasileiras e a segunda colocada ficou a espanhola, né, Ana Lujan, e o que mostra que realmente a Amandinha conseguiu desbancar grandes jogadoras aí, não só do país, mas também de fora, jogadoras espanholas, portuguesas. O nome do prêmio é Premiação Umbro Futsal Awards e é feito pelo site Futsal Planet. Lembrando também que a Amandinha venceu na categoria feminina de futsal, na categoria masculina quem também levou foi um brasileiro, foi o Carlos Wagner Ferrão, mais conhecido como Ferrão. Ele que é pivô brasileiro e joga no Barcelona. A Amandinha, por sua vez, joga no Leões da Serra de Lages, Santa Catarina. E também Ronaldo e Bruno destacar que é uma vencedora em todos os aspectos, todos os sentidos, né? Porque consegue vencer esse prêmio por 6 vezes consecutivas. No país a gente não tem realmente incentivo nesse tipo de modalidade no futsal, nem mesmo masculino, nem feminino. O masculino tem tido um pouco mais de projeção nos últimos anos, inclusive com vários times de futebol passando também para o futsal, mas no feminino ainda é uma situação ainda mais complicada, mais difícil. Tá? A Amandinha realmente merece muito tudo que tem acontecido com ela, todas as premiações que ela consegue, porque enfrenta muitas barreiras para conseguir se destacar e vem se destacando de forma contundente aí nos últimos anos. Então, parabéns, é uma cearense de destaque que merece, com certeza, um pouco mais de reconhecimento de todos nós, não só cearenses, mas também brasileiros, pela a forma como ela consegue vencer na sua vida. Viu, Pedro e Bruno, a título de curiosidade, a Amandinha conquistou pelo Serra de Lages o Mundial Interclubes do ano passado, né? Quando venceu um clube espanhol lá em Madrid por 2-0, inclusive com os gols da Amandinha. E o mais interessante de toda essa história de vida da Amandinha é que ela já descartou várias possibilidades de sair do Brasil e ter a sua independência financeira, né? Porque se ela for atuar no estrangeiro, certamente ela ia ganhar muito mais do que está ganhando aqui em Santa Catarina. Entretanto, ela diz que não vai sair do Brasil e vai continuar jogando no Brasil. Ela quer se formar, ela está fazendo fisioterapia e ela quer se formar e continuar no Brasil, porque ela estando aqui no Brasil, ela vai elevar cada vez mais o futsal feminino no Brasil e também no mundo. Se ela sair, aí já fica diferente, ela já vai para outro país, o pessoal vão esquecer um pouco ela e o futsal feminino. Lembrar também que é uma iniciativa muito nobre da parte dela, esse tipo de pensamento, porque realmente a gente está destacando a Amandinha porque ela é 6 vezes campeã do mundo, né, de melhor jogador, mas também deveria ser destaque pela questão da modalidade que ela joga e conseguir um destaque nessa modalidade no país onde isso não acontece. A gente não tem destaque para essa modalidade. O futsal realmente não é um dos grandes esportes que são agraciados aqui no nosso país, que deveria ser um pouco mais, inclusive por isso, por ser um grande celeiro de craques, né? A maioria dos jogadores e jogadoras de futebol de campo saíram do futsal, depois acabaram migrando para o futebol, se tornaram grandes jogadores, desenvolveram seu jogo ali. Então o futsal é muito importante. E nesse caso, então, da Amandinha, é uma atitude nobríssima dela continuar aqui e querer levantar essa bandeira de que o esporte onde ela joga e que ela pratica seja cada vez mais destaque, não lá fora, mas aqui mesmo no nosso país, e principalmente aqui no nosso estado, que é onde ela nasceu, não é verdade? A Amandinha, né, ela é cobiçada, como eu falei anteriormente, pelos maiores times de futsal do mundo. Porém, ela recusou todas as propostas até o momento, mesmo que financeiramente atrativas, lógico, né? Ela disse, de acordo com o atleta, né, ela deseja permanecer no Brasil para ajudar a transformar o esporte feminino e sua modalidade. O outro detalhe muito interessante também nessa história toda, desse 6º título que ela conquistou, é que logo um dia após ela ser eleita a melhor jogadora de futsal do mundo, ou seja, pela 6ª vez consecutiva, 6º ano, ela foi tema de reportagem histórica no site da FIFA,
que até então nunca havia sido feita uma publicação sobre o futsal feminino. Então, ela estreou, ela foi quem abriu as portas para o futsal feminino no site da FIFA. Modalidade essa que é chancelada, né, o futsal feminino pela FIFA desde 2016. Na matéria, a Amandinha, que é do time de Leoas da Serra e da seleção brasileira, ela é comparada ao Lionel Messi, né, do futebol mundial, um dos maiores atletas do futebol mundial, e a Marta, também brasileira e que joga futebol de campo, que são os maiores vencedores da bola de ouro da FIFA em atividade. Essa é uma publicação inédita sobre o futsal feminino. A entidade máxima do futebol ressalta que o domínio da cearense na sua modalidade é até melhor. O domínio de bola da Amandinha, segundo, né, os especialistas lá da FIFA, é muito melhor do que o do ídolo do Barcelona, no caso, o Lionel Messi. Realmente um prestígio muito grande. Comparações a serem feitas, acho que são válidas, né? Eles têm em comum, todos já venceram 6 vezes, não é isso? Se eu não me engano, a Marta venceu 6 vezes também, de melhor do Não, a mundo, é Marta, isso? 4 bolas de ouro seguidos, né? 4? Ininterruptos. 2006, Ah, ininterruptos, né? É de isso, isso. 2006 a 2010, mas depois ela já ganhou mais 2 vezes, não é isso? Isso, exatamente. Então, eles têm 6 bolas de ouro, né? Claro que a Amandinha ganhou 6 vezes seguidas. E como você destacou, ela é uma jogadora que se destaca muito aqui no país, lá fora, então tá realmente de parabéns a Amandinha por mostrar que tem como você vencer. Tudo depende, é claro, de talento, e ela tem, e da força de vontade e perseverança, que são coisas também que ela demonstra ter bastante para conseguir vencer os seus objetivos. Falando em Amandinha, gente, um fato assim que me marcou muito com a Amandinha, que em 2014, o primeiro ano que ela foi eleita a melhor do mundo, o Mundial ia ser na Costa Rica, né? E o Brasil não iria participar por falta de apoio. Depois eles entraram em contato com o pessoal da federação, da CBFS, que é a Essa Confederação Brasileira de Confederação Futsal. Brasileira de Futsal. Pediram apoio ao pessoal do Sport TV e também um banco e uma empresa grande aí apoiaram para elas irem para esse Mundial na Costa Rica. E rolando lá o Mundial, na final, o Brasil pegou a equipe de Portugal. O Brasil estava perdendo por 3-0, conseguiu empatar o jogo. No finalzinho, a Amandinha consegue um rebote lá e faz o gol da vitória. O Brasil se sagra ex-campeão. Assim, um fato que marcou muito assim, sobre a Amandinha, porque até esse momento ela não tinha sido eleita a melhor do mundo, e também a questão da falta de apoio, né? Mesmo após, desde 2014 para cá, ainda continua essa peleja de conseguir apoio. Eles não têm patrocinadores oficial, a seleção feminina de futsal não tem. Toda competição que for participar tem que correr atrás de apoio para participar da competição. Para você ver como é que o esporte, a falta de apoio do esporte, né? Viu, o Jorge Bruno e Pedro, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Amandinha e ver ela atuando, aqui no nosso blog, no deberlimablogspot.com, nós temos um pequeno, uma pequena demonstração da categoria da atleta cearense em vídeos do YouTube. Um é o Dribles e Gols de Amandinha e o outro é uma matéria especial feita pela Globo com a Amandinha aqui, ela jogando pela seleção brasileira, ok? Se vocês quiserem dar uma passadinha, dar uma olhada e ver a categoria da Amandinha, pode ver lá no nosso blog, Deberlima Blogspot, que nós temos 2 vídeos, tempo razoável, 4, 5 minutos, mais pequenos, mas dá para mostrar a categoria dela. E Pedro, mais alguma coisa para acrescentar sobre o assunto? Não, acho que a gente conseguiu destacar bem. E eu deixo também aqui gravado, é claro, o convite para que a gente um dia possa gravar um podcast, quem sabe com a própria, né? A Mandinha participando também, para que ela possa comentar um pouquinho sobre as suas conquistas, as suas vitórias, a experiência que ela tem e poder repassar também um pouquinho disso tudo para as mais novas também, né? No caso, a Amandinha ainda tem muito chão ainda pela frente, tem 24 anos, ainda tem muito que conquistar, mas, de qualquer forma, ela está pavimentando o caminho para que outras possam chegar onde ela chegou, né? O caso, por exemplo, do que aconteceu com a Marta, que é uma jogadora que é símbolo do futebol feminino, de conquistar
títulos, de conquistar títulos individuais também, né, como o melhor jogador do mundo no futebol, e pavimentou toda uma estrada para que o futebol feminino fosse mais valorizado com o passar dos tempos, né, como a gente está vendo agora, começando a ter algumas iniciativas para que se valorize cada vez mais a prática desse esporte. Então, eu acho que é importante a gente ouvir ela nesse momento, porque ela está fazendo exatamente esse mesmo caminho, só que numa modalidade diferente, e numa realidade até muito parecida com a da Marta também, não é verdade? Viu, o Pedro e Bruno, só a nível de informação, agora no mês de fevereiro eu estive em Maceió e na entrada do estádio Rei Pelé, que já deveria, inclusive foi feita essa mudança e foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, mas ninguém chama o estádio Rei Pelé de Rainha Marta. Então, mas a mudança, essa mudança para Rainha Marta já aconteceu, mas não existe. Ao público não existe. Foi uma lei que não vigorou. Mas na entrada do estádio foi montado uma espécie de uma cúpula, como meia bola, digamos assim, metade de uma bola, que é o Museu da Rainha Marta. E eu estive lá em Maceió, fui lá no estádio Rei Pelé e como jornalista, a gente é muito curioso. E fui lá, olha, o museu aí, como é que eu faço para ver o Museu da Marta e tal? Até porque, eu não sei se vocês sabem, lá no Rei Pelé tem um museu muito interessante que fala sobre um dos maiores atletas de futebol do futebol brasileiro, que foi Dida, que jogou na equipe do Flamengo na década de 50, 60. Dida foi famoso, seleção brasileira. Então tem tudo especial lá do Dida. E agora da Rainha Marta. Só que da Marta ainda me disseram o que me colocaram sobre o Museu da Marta, que ainda estavam recebendo doações para poder concluir os trabalhos. Mas vai ficar muito bonito, muito interessante. É o Museu da Marta, lá no estádio Rei Pelé, em Alagoas. E eu vou aproveitar a oportunidade, quem for a Alagoas, for a Maceió, e for até o estádio Rei Pelé, é muito interessante o museu. Inclusive, tem uma coleção lá de camisas de clubes brasileiros e internacionais de um cidadão, ele simplesmente ele ocupa o espaço lá, ele é o dono das camisas, no mínimo lá tem umas 2.000 camisas, é uma coisa muito valiosa, cada camisa daquela ali deve valer no mínimo 10 mil reais, 15 mil reais cada uma, né? E ele tem umas 2.000 camisas, e está lá para quem quiser ver, porque é muito interessante. Camisas de clubes internacionais, antigas do futebol brasileiro, etc. E tal. Muito interessante o museu lá no estádio Rei Pelé, em Maceió. Valeu, Ronaldo Débora. E agora vamos com a nossa segunda temática, sobre a questão dos estádios, né? Os estádios deixaram a sua parte de ser para o futebol agora para uma forma solidária, né? Uma forma de poder abrigar as pessoas que estão doentes da pandemia do coronavírus, Covid-19. Querido, em meio à pandemia, né, que assola o planeta, estádios brasileiros estão virando hospitais, outros pontos de vacinação e outros até recebem moradores de rua. O coronavírus, na verdade, paralisou o futebol brasileiro por um tempo indeterminado e contribui para a ressignificação temporária de várias praças esportivas do nosso país. Por exemplo, o Mangueirão, o grande estádio da capital paraense, né, de Belém, é um dos estádios que passam por mudanças em meio a essa pandemia. Apesar de forçar uma parada por tempo indeterminado do futebol brasileiro, o coronavírus resultou também na transformação de vários estádios. Algumas praças esportivas vão se tornar hospitais temporários. Outros estádios viram pontos de vacinação na campanha na gripe, encabeçada pelo governo federal. Além disso, teve lugar acolhendo moradores de rua. Vamos aqui, eu poderia passar para os senhores alguns locais bem interessantes, como o Pacaembu, que é localizado em São Paulo. É que eu vou só passando, Mané Garrincha em Brasília, e depois a gente vai falar o que é que está acontecendo nesses estádios. O Presidente Vargas aqui em Fortaleza, o São Januário do Vasco da Gama no Rio de Janeiro, a Arena do Grêmio, o Mangueirão, nós já citamos, quando o estádio esse, o governador do estado do Pará, Helder Barbalho, além do Mangueirão, ele também listou, né, colocou lá o Bainão, que é o campo do Clube do Remo, e o estádio da Curuzu, do Paysandu, também para servirem de locais de trabalhos durante a pandemia.
E no Centro-Oeste nós temos o Serrinha, né, que é o estádio do Goiás, que foi disponibilizado também para ponto de vacinação da gripe durante a pandemia. Ok, Jorge? Ok, Débora. E falando em Pacaembu, a inauguração é hoje, a inauguração do hospital, hoje, dia 1º de abril, vai ter 200 leitos lá, em 20 dias foi feito esse hospital lá no estádio de Pacaembu. O estádio Presidente Vargas, se nós olharmos o que aconteceu ou o que está acontecendo no momento, o estádio Presidente Vargas está parado, somente recebe jogos de pequeno porte, e eu não sei se os senhores acompanharam pelas emissoras, pelas redes sociais, etc. Olha, eu não defendo político, nem vou culpar político, mas eu acho que foi bem interessante essa ideia de se colocar um estádio. O estádio Presidente Vargas é um local muito central ali no Benfica para esse trabalho. Mas eu ouvi muitas críticas, inclusive de amigos nossos da imprensa esportiva, que o estádio é um estádio, né? Aí iam arrancando a grama, colocando concreto no lugar do campo, aquela coisa e tal. E eu vi até gente, determinadas pessoas, falando uma porção de bobagem sobre que o estádio não ia ser mais estádio. Aí já começaram a colocar a família do prefeito. Gente, foi tanta da fofoca, mas eu acho o seguinte, que também corre um boato que mesmo depois da pandemia, o estádio volta a ser um estádio e possivelmente aconteça o que já aconteceu no Paraná. O estádio Presidente Vargas passe a ter um piso de grama sintética. Ronaldo, é bem complicado quando a gente, em vários assuntos da nossa sociedade, começa a misturar esse tipo de coisa, né? Às vezes associando uma questão à política e coisa e tal, e vice-versa. Muito chato isso aí. É muito chato e é um tipo de discussão que não leva a local algum. Nesse momento, só as atrasa a autoridades vida, né, dos outros. são corretíssimas. Passamos por uma pandemia, teremos casos confirmados daqui para frente cada vez em maior número. O Brasil está correto nesse momento em se colocar, principalmente os governadores, colocando os seus espaços públicos à disposição das pessoas. No caso do estádio Presidente Vargas aqui, é uma iniciativa correta do prefeito Roberto Cláudio colocar o hospital provisório por lá. Essa questão de se vai se tornar estádio novamente depois, estão colocando concreto no gramado, gente, isso aí tudo é reparado para depois. Isso aí é uma questão que você consegue resolver em outro momento. É uma discussão para outro momento, não para esse. Esse momento exige esse tipo de medida. Eu queria destacar também os clubes que têm estádios próprios, né, particulares, privados, e que abriram mão desses estádios para que pudessem já servir de hospitais voluntários nesse momento, hospitais provisórios. As equipes que puxaram esse tipo de ação foram Bahia, Atlético Paranaense e São Paulo, que liberaram, né, no caso do Bahia, a Arena Fonte Nova, no caso do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, e do São Paulo, o Morumbi, né, o estádio do Morumbi. Esses estádios foram os primeiros a serem entregues para que pudessem ser feitos espaços onde abrigassem tanto as pessoas que estão vindo com esse tipo de problema dessa pandemia, quanto as pessoas que são moradores de rua para se abrigarem nesses estádios, nesses espaços e poderem utilizar ali nesse momento tão difícil, né? Então, eu acho que é uma atitude muito louvável, a gente tem que destacar quem começou isso, então por isso que eu estou trazendo esse tipo de assunto para cá, e também alguns outros times que depois acabaram tomando a mesma medida, como no caso do Palmeiras, do Corinthians, do Botafogo, Goiás, e também times como Santos e Atlético Mineiro, que disponibilizaram os seus centros de treinamento para que pudessem abrigar essas pessoas, né? Então, além apesar de não terem as estruturas de estádios, eles estão liberando os espaços de centros de treinamento. Lembrando, Pedro, que aqui no Ceará também, tanto o Fortaleza quanto o Ceará ofereceram, né, deixaram à disposição os seus CTs, né, o Fortaleza no Maracanaú e o Ceará em Taitinga, para o governo do estado, no caso de necessitar desses espaços para o assunto, né, a pandemia, né, para o problema.
Exatamente. E é importante isso porque vamos colocar aqui na questão do PV trazendo em números. O PV ele vai abrigar 204 leitos. Então ele vai tratar pessoas que estão com problemas, mas que estão num quadro de início, né, da doença até não tão grave, intermediário, digamos assim. Então, esses 204 leitos vão atender muitas pessoas que não seriam atendidas nos hospitais. Então, isso já faz uma diferença imensa. Trazendo em consideração a informação que você trouxe, de que Ceará e Fortaleza também abriram mão dos seus CTs para que possam abrigar essas pessoas, ou até mesmo moradores de rua, que são pessoas que serão muito afetadas também com esse tipo de problema agora, né? Afinal de contas, são pessoas que não têm para onde ir também, não tem como... Não tem como fazer a quarentena, né, querido? Exatamente, não tem como fazer a quarentena, não tem como se prevenir, né? Então, é muito importante. A gente tem que entender que essa questão do futebol, do esporte, as estruturas, como que vão manter as estruturas, isso tudo a gente discute em outro momento. Esse momento realmente é para que possa ser pensado na maioria, no todo, pensado realmente para que a gente possa se unir e passar por esse momento com menos perca possível, né? O mínimo de perda possível, e que cada um possa usufruir daquilo que tem e possa entregar também para a sociedade nesse momento. Então, eu acho corretíssima a atitude desses clubes, eu acho corretíssima também a atitude do governo nesse momento, e espero que isso traga resultados positivos no final disso tudo, né? Quando Se isso Deus tudo passar, a gente quiser. tem resultado positivo, graças a atitudes e ações que foram tomadas nesse momento. Isso, isso. O Mané Garrincha, ele também foi disponibilizado desde o dia 20, o Mané Garrincha, que é no Distrito Federal, em Brasília, e ele foi disponibilizado para serviços de centro de triagem e outra parte como hospital de campanha, e ele foi disponibilizado pela empresa que cuida do estádio, né, que é a Sex Saldef, lá do Distrito Federal. Ao São Januário, que é do Vasco da Gama, que também foi colocado à disposição dos governos estaduais e municipais de Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, além do São Januário, também o Newton Santos, e o estádio do Volta Redonda, no interior do estado, também foi disponibilizado pelo governador, e no Rio Grande do Sul, a Arena do Grêmio, também disponibilizada. Só para uma questão também, Jorge e Ronaldo. Todos esses espaços que a gente comentou aqui, nenhum deles irá servir para tratar casos graves da doença. Os casos graves serão tratados no hospital com toda a infraestrutura que necessita. Os estádios eles estão sendo todos mudados e acomodados para receber pessoas que irão passar dias, né, nesses espaços se tratando, se cuidando, mas os casos não tão graves, né, os casos que realmente estão no início da doença. Então, inclusive, a fala de vários governadores é de que a ideia é que as pessoas passem de 10 até, no máximo, 15 dias nesse espaço, utilizando dele e da infraestrutura que está sendo montada para que elas possam se tratar ali mesmo e não espalhem cada vez mais a doença por onde elas estão, no caso dos moradores de rua e no caso das pessoas que irão ter a doença também e que tenham pessoas de grupo de risco dentro da sua casa também possam se dirigir a esses locais e não repassem para pessoas que estão no grupo de risco. No caso do Mangueirão, em Belém, vai ser um local especial apenas para abrigar moradores de rua. Inclusive, já tem 100 colchões lá liberado com seus devidos travesseiros. E o Bainão e a Curuzu, estádios do Remo, respectivamente, também receberam a sociedade, mas por outros motivos. No caso, a campanha de vacinação contra a gripe, que foi realizada nos dois estádios, respectivamente. Ok? E o Serrinha, lá em Goiás, também foi vacinação. Por enquanto, né? Quando você tem alguma coisa para falar sobre outros estádios em outros países e em outros locais que estão passando por essas mudanças? Outro fato marcante também, se eu não me engano, acho que foi no Rio Grande do Sul que o goleiro do Esportivo, né, ajudou a construir o hospital lá no campo do Esportivo, né, Ele Deber? estava trabalhando lá na montagem, né, do hospital. Eu vi até fotos dele não lembro agora o local, mas eu vi, ele estava trabalhando, passou um dia trabalhando lá, auxiliando
na construção do hospital de campanha no campo do esportivo lá na cidade de Bento Gonçalves, no interior do Rio Grande do Sul. E amigo, e falando sobre essa polêmica do PV, né? O pessoal assim fala, não, porque não colocaram lá no centro de eventos. Não poderia ser municipal, e o assunto era para um hospital municipal, não para um hospital estadual. Pode prosseguir, Bruno. E assim, foi bem frisado pelo prefeito, falando que nós estamos falando aqui de esporte, não tem nada a ver negócio de partido ou não. Mas foi uma ideia muito boa, ele frisou que fica muito próximo ao JF, ao hospitais. É o centro da cidade e fica um ponto estratégico para onde você vier, de qualquer bairro da periferia. Né? E como o Pedro frisou, né, que esse momento agora, que é questão de gramado ou não, nós temos que frisar em vidas. Vidas é muito mais importante, entendeu? A questão disso aí, como é que vai ficar o estádio no futuro ou não, nós iremos debater em outros encontros aí no nosso podcast, né? Quando chegar a hora necessária, né, o Bruno? Que o momento a gente está preocupado com a pandemia, né? E o momento agora é ficar em casa e escutando o nosso podcast, né? Pronto. Ó, só para dar mais uma pilhazinha nas fofocas, até falaram que esse hospital lá do PT só está sendo feito porque a empresa que está construindo é de um irmão do prefeito. Oh, Jesus, é muita fofoca. É uma que começa com A e o segundo nome da empresa é com P, que nós não vamos dar mídia aqui, né? Não faço nem ideia. Para você ter ideia, eu não faço ideia. É uma empresa eu também não, mas a gente está aberto a patrocínios, então falaremos o nome vídeo patrocínio. A gente pode até falar, né, Bruno? Vai depender dos carinhos, né? Do cacau com mel. E agora E agora é hora de virar a página, lembrando, gente, antes de nós entrar no nosso próximo assunto, siga aí as nossas redes sociais, Portal Show de Esporte no Twitter, Facebook e no YouTube. Lembrando, gente, que todo dia tem conteúdo lá no YouTube do Portal Show de Esportes. Todo dia tá tendo live do Ceará, nós estamos colocando lá, live do Fortaleza. Tudo que é novidade do futebol cearense está sendo colocado lá no Portal Show de Esportes no YouTube. Também você quer saber de mais informações? Vai lá na nossa fanpage, no Facebook e no Twitter. E agora vamos para o nosso terceiro tema e último tema. Também é um tema bem polêmico, que é o tema sobre jogadores enviam carta para a CBF e pede ajuda para realização da Série C e Série D. Ronaldo Deber? Beleza, meu querido. É o Campeonato Brasileiro. Se organizam os jogadores, né, dos 68 clubes da Série D, aliás, e a CBF do Campeonato Brasileiro se organizam e se organizaram e vão pedir para a Confederação Brasileira de Futebol uma cota financeira para as equipes da competição terem condições de disputar o torneio em 2020 e evitar demissões de mais de 2.000 atletas, número estimado de profissionais envolvidos nos clubes da quarta divisão. André Hernan analisa o impacto da Série D do Brasileirão no novo episódio dessa última competição. O tom do documento, assinado por capitães da equipe e dos times, né, que vão participar, é para a entidade não esquecer que a Série D possui clubes de orçamento limitadíssimos, com dificuldades de estrutura comparado, logicamente, a outras divisões, como a A, B, etc. O pedido dos jogadores foi protocolado nessa última segunda-feira. A Série D tem previsão para começar o campeonato em dia 2 de maio, mas isso quem manda, né, gente, é a pandemia. Porém, a suspensão das atividades esportivas no país, é isso que nós estamos colocando, a pandemia do coronavírus trouxe incerteza sobre o início da quarta divisão, assim como todo o calendário no país. Além da ajuda financeira aos seus clubes, os jogadores querem uma garantia da entidade que a Série B aconteça sem alterações na fórmula da disputa, começando em maio e sendo concluída somente em novembro. É um espaço muito bom para que esses profissionais fiquem trabalhando e tenham emprego, não é lógico? Mas se houver mudanças, deve haver aquela história dos mata-matas, do famoso mata-matas, um torneio que iria durar de maio a novembro,
pode durar apenas de maio a setembro, e aí você vai ficar 2 meses sem trabalhar, ou de maio a agosto, julho, sei lá, e aí é esse tipo de coisa que os atletas não querem. E aqui nós temos até um documento, até um pouco grande, mas com todas as reivindicações dos atletas da Série D, ok, Brunão? Ok, esse documento você acompanha lá no blog Debe Lima, né? Você pode ver esse documento lá. Pode, sim, pode. Além da questão do regulamento, eles também estão pedindo ajuda financeira, entendeu? E Eles precisam da ajuda financeira para os clubes. Eles não estão pedindo ajuda financeira individual para eles, mas para os clubes, para que os clubes tenham condições de disputar os campeonatos e manter esse período de maio a dezembro, a novembro, porque aí é um bom período para que haja emprego para todo mundo. É a é média de verdade. 2.000 atletas que poderiam ficar desempregados, não é? E é verdade que esse caso de Série C e Série D já é uma realidade totalmente diferente, né? Porque não tem aquela estrutura como tem na Série A, Série B, questão de cota, questão até de público, né? O público é menor. Assim, o único time que eu vi levar público mesmo assim na Série C, Série D foi o Santa Cruz e o Fortaleza, nascer, Fortaleza, Paysandu e o Remo. Paysandu, são E, clubes de grandes torcidas, né? mas É, o restante não tem praticamente como é que é. Até o Ricardo Silva fala, a- é só acompanhantes, né? Não é torcida, praticamente torcida É, não, né? são coadjuvantes, talvez. Inclusive, segundo as informações, né, o torneio, a Série D, começaria dia 2 e 3 de maio, com jogos entre as equipes que vão fazer é uma pré-temporada, uma espécie de pré-temporada que eles vão disputar para ver se vão realmente participar. Nesse embalo aí, parece-me que são 8 equipes, não, são 16 equipes que estão nessa coisa aí, se entra ou se não entra. Então vai ter uma partida de ida e volta entre duas equipes, no caso, Ji-Paraná e Nacional, Ji-Paraná de Rondônia, Nacional do Amazonas, Baré de Roraima e Ipiranga do Amapá, Real Noroeste do Espírito Santo e Aquidauanense do Mato Grosso do Sul, Tocantinópolis do Tocantins e o Brasiliense do Distrito Federal. Esses são os jogos de ida. Então, realmente são 8 equipes que vão participar. Dessas 8, apenas 4 irão entrar na Série D. Os 8 grupos já estão definidos. O grupo 1, por exemplo, ele é todo da região norte. É o Atlético do Acre, Galvez do Acre, Rio Branco do Acre, Vinenense de Rondônia, o Fast Clube do Amazonas, o Independente do Pará, Bragantino do Pará e o vencedor do confronto, aquele confronto que a gente falou entre Ji-Paraná de Rondônia e Nacional do Amazonas. O grupo 2 também é da região norte junto com a região nordeste. E mais um clube, somente um clube da região centro-oeste. No caso, São Raimundo de Roraima, Luverdense do Mato Grosso, Santos do Amapá, Motoclube do Maranhão, Juventude do Maranhão, River do Piauí, Alto do Piauí. Mais o vencedor do confronto entre Baré de Roraima e Ipiranga do Amapá. Vou continuar atrapalhando, deixando vocês em silêncio para concluir aqui. Grupo 3, por exemplo, Nordeste. América do Rio Grande do Norte, Globo do Rio Grande do Norte, Campinense da Paraíba, Atlético da Paraíba, Floresta do Ceará, Guarani de Sobral do Ceará, né, Bruno? Que problemas seríssimos, né, para disputar a Série D. Verdade. Salgueiro de Pernambuco e Afogados de Pernambuco também. O grupo 4 também nordestino. Vitória da Conquista da Bahia, ABC do Rio Grande do Norte, Potiguar do Rio Grande do Norte, Central de Pernambuco, Coruripe de Alagoas, Jaciobá de Alagoas, Frei Paulistano de Sergipe e Itabaiana de Sergipe. No grupo 5 teremos o Centro-Oeste. Goianésia de Goiás, Craque de Goiás, Goiânia de Goiânia, Águia Negra do Mato Grosso do Sul, Operário do Mato Grosso, União do Mato Grosso, Vitória do Espírito Santo, mais o vencedor do confronto entre Real Noroeste do Espírito Santo e Aquidauanense do Mato Grosso do Sul. No grupo 6 teremos Patrocinense de Minas, Palmas do Tocantins, Atlético de Alagoinhas da Bahia, Gama do Distrito Federal, Tupinambá de Minas, Bahia de Feira da Bahia, Caldense de Minas e o vencedor do confronto entre Brasiliense do Distrito Federal e o Tocantinópolis do Tocantins. Grupo 7, já estamos na região sudeste.
Portuguesa do Rio, Toledo do Paraná, Mirassol de São Paulo, Bangu do Rio, Nacional do Paraná, Ferroviária de São Paulo, Cascavel do Paraná, Cabo Friense do Rio de Janeiro. No grupo 8, já está, o último grupo, ele é totalmente da região sul. No caso, é o Pelotas do Rio Grande do Sul, Marcílio Dias de Santa Catarina, São Caetano de São Paulo, Caxias do Rio Grande do Sul, Joinville de Santa Catarina, Novo Horizontino de São Paulo e Tubarão de Santa Catarina, desculpem, e São Luís do Rio Grande do Sul, ok? Valeu, Débora. E falando sobre D. esse assunto da Série D, né? Quem começou esse movimento todinho foi o goleiro Éder, do São Raimundo de Roraima, junto com o Rodrigo Ramos, do Alto do Piauí. Eles fizeram uma carta lá, pedindo para o auxiliar o advogado deles, o Felipe Rino. E com isso, no outro dia, que foi o dia 28, agora desse mês de março, conseguiram a assinatura de todas as equipes para entrar com esse pedido com a CBF, né? Porque a CBF tá na hora de ajudar, né, gente? Você sabe muito bem que a CBF, o que ela lucra, né? Questão do nosso futebol, não é pouco não, né? Nós já comentamos até sobre isso no podcast que é passado, né? Esse tipo de... eu entendo, eu não sei se eu já estive dentro de clubes e vejo principalmente clubes pequenos que disputam as séries mais inferiores, gente, muito complicado, principalmente para o atleta. Eu vou fazer só uma análise aqui rápida. Fortaleza e Ceará disputam hoje, esse ano, por exemplo, Fortaleza está disputando Copa do Brasil, Ceará está disputando Copa do Brasil, Cearense, Copa do Nordeste, Série A. Então, o Fortaleza e Ceará tem futebol o ano todo. Agora eu vou pegar um time de segunda divisão do campeonato, um time cearense da segunda divisão. Vou pegar um time conhecido, não vou pegar um desconhecido, não. Vou pegar Icasa. O Icasa vai disputar o quê esse ano do futebol cearense? A Série D. A Série só B o Cearense. do Cearense. E se for bem... Se aparecer dinheiro, Fares Lopes. Se Fares aparecer Lopes. dinheiro, Fares Lopes. Se for bem, sobe para a Série A no ano que vem. A série B, ela dura de quê? Se ela for feita agora, começar em junho, por exemplo, eu não vou colocar que tem isso em maio, em virtude da pandemia, né, ainda. Vamos que ela comece em junho. Ela tem 2 meses, junho e agosto, acabou. Aí vem a Fares Lopes, digamos que seja 2 meses também, setembro e outubro, acabou. Os atletas do Icasa jogaram durante o ano, trabalharam durante o ano, estiveram empregados durante o ano de 2020, 4 meses. Como é que um cidadão, pai de família, responsável, trabalhador, trabalha 4 meses no ano e sobrevive? Verdade? O que acontece normalmente é complicado. O que acontece? E agora vamos para a Série C, a famosa Série C cearense. O cara que estava na Série A, que não conseguiu nenhum espaço num time pequeno, aí ele vai migrar para a Série B. Acontece isso. Alguns casos acontecem e alguns atletas conseguem trabalhar o ano todo. 3 meses aqui, 2 meses ali, 3 meses acolá. Eles disputam a Série A por um time, por exemplo. Não vai fazer mais nada. Então ele vai para a Série B, pega um time de Série B. Aí termina o campeonato da Série B, ele vai para a Série C. Por sorte dele, de repente, ele consegue, nesse intervalo, um time de Fares Lopes. E, então, Débora, falando em Série C do Cearense, né? Perdão, falando em Série C do Cearense, se eu não me engano, foi ano passado, a federação queria botar que fosse até 23 anos, como fosse um sub-23. Deu maior confusão por causa disso aí, porque tem vários pais de famílias que tem mais de 23 anos. Acima de 23 anos iriam ficar desempregados. E com isso, a SAFES, né, chegou junto mais uma vez, que é um sindicato bem atuante, né, na questão dos atletas, um sindicato bem atuante. O Marco Gaúcho é muito trabalhador, um cara que vem trabalhando realmente em prol do atleta do futebol cearense. A gente tem que compreender essas coisas. Agora, tem umas coisas que eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender um time. Vou citar um time aqui, nem deveria citar nome de clube, mas Calouros do Ar. Inclusive, nós fizemos até um trabalho, né, Bruno, com relação ao Calouros do Ar, que está querendo subir, mas não no futebol, no handball feminino. O Calouros do Ar é uma equipe
Cearense, que já disputou vários campeonatos, é um clube que foi fundado no ano de 1954, foi campeão cearense em 55, fez grandes jornadas no futebol cearense, e o Calouros do Ar hoje praticamente inexiste no futebol. Vai disputar a Série C. Temos o América, que não vai disputar nada esse ano. Temos, quem mais? Temos o Maguari. Temos vários clubes que estão sem condição, de clubes que já foi de Série A, já estiveram na Série A cearense, e esse ano não estão disputando nada. Eu vou citar vários que já disputaram a Série A e esse ano não vão disputar nada. Trairi, Uruburetama, eu estou lembrando agora no momento, mas tem mais gente, que disputaram a Série A e vão disputar a Série B. Icasa, Tiradentes, Guarani de Itapipoca. O Guarani de Sobral não vai disputar a B cearense. Ave Maria, o Guarani de Sobral não, o Guarani de Juazeiro. Juazeiro, coloquei o Guarani de Juazeiro. E vai por aí. Então é desse modo. Mas por que esses times caem e não tem força de se levantar? Porque falta apoio dos patrocinadores. Por exemplo, os clubes de interiores, falta apoio das prefeituras, dos comércios da cidade, das pequenas indústrias da cidade, que poderiam contribuir, até porque quando você contribui a uma lei federal, qualquer um que contribua para o esporte de uma maneira geral, ele, mesmo que seja para clubes profissionais, existe essa lei, para as bases de um clube profissional ou para um clube representar o seu município, ele vai ter desconto do imposto de renda, cara. Volta para ele. Ele dá e volta e retorna. Deve falar nisso, teve uma situação, se não me engano, foi em 2017, o Alto Santo tinha acabado de subir para a primeira divisão, depois assumiu uma nova prefeita, né? Informou que não iria para futebol, essa não. História é bem interessante, Que é a história do Coliseu, inclusive, né? O Coliseu, né, foi construído um estádio com capacidade para tantos espectadores que não levam, que o número da população do município não caberia toda. Aliás, caberia e sobrava espaço, né? O estádio tem capacidade para caber toda a população do município e mais alguns municípios do entorno. E aí, quando ele subiu para a Série A, a prefeita disse que não ia porque andou olhando, segundo as má línguas, ela andou olhando lá os papéis do clube e não ia, ela disse que não ia entrar numa roubada daquela. Então fica difícil, né, companheiro? Amigo, e falando em situação de questão dos atletas, né? A Safese pediu apoio dos atletas do Ceará e do Fortaleza, já conseguiu arrecadar cestas básicas, que eles vão doar para ex-atletas, atletas de divisão diferente, né? Que não tá sem condições no momento. Futebol feminino também vai ser doado. Vai também o futebol feminino vai ser doado, essas cestas básicas. Lá em Sobel também já estão arrecadando cestas básicas também para doar para atletas também que esteja necessitando dessa ajuda. E é mais uma ação da questão da Safes, né? Que nós acabamos de falar, a questão do Marcos Gaúcho. Nós temos também aqui no estado do Ceará, aliás, em todos os estados da federação, tem que é uma associação de ex-atletas profissionais. Aqui no caso, aqui no Ceará, que tem como presidente o Celso Gavião, que foi um grande zagueiro do futebol, não só brasileiro, mas mundial, e que também atletas. Os atletas de futebol, apesar dos pesares, eles têm muita defesa logo depois que eles terminam a sua carreira. Tem um bom apoio. A AGAP, por exemplo, ela promove cursos, né, dá bolsas de estudo para cursos universitários, escolas técnicas, etc. É bem interessante. Inclusive, depois a gente pode até fazer um podcast, né, falando com o Marco Gaúcho, com o Gavião, com o Celso e muitos outros atletas do passado do futebol cearense que hoje vivem esse momento e que trabalham em prol dos seus ex-companheiros e dos que já pararam. É um trabalho bem bacana, né? E cadê o nosso amigo Pedro, hein? Eu tô só ouvindo a discussão e planejando aqui como que eu coloco o meu ponto. Não, eu tô ouvindo tudo atentamente. É porque é o seguinte, o meu ponto é no seguinte. Aqui no podcast passado, no caso,
eu coloquei a arrecadação da CBF, né? Quanto ela arrecadou em 2019, a gente viu que foi uma arrecadação recorde, né? Inclusive ainda foi maior do que 2018, mas a de 2018 também tinha sido uma grande arrecadação, acima inclusive dos grandes clubes. A gente pode trazer aí clubes como São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, são clubes que ganharam menos do que a CBF conseguiu no ano passado. E no ano de 2018 também. Agora, eu queria trazer à tona o seguinte, como eu falei... E o investimento que eles fizeram, em Pedro, e o que foi que eles investiram nos clubes? Quanto eles investiram nos clubes? Pois é, então, essa também é uma pergunta a ser feita, mas o meu ponto é no seguinte, eu coloquei que o problema daqui era a falta de estruturação dos campeonatos. Os campeonatos estavam mal estruturados, isso também por falta de organização das pessoas que o fazem e dos clubes também. Os clubes não estão isentos. Os clubes, na verdade, eles são mais aliados do que contraponto. Na hora de confirmar um campeonato, na hora de assinar o campeonato, como ele vai acontecer, são os clubes que são coniventes com esse tipo de situação. Então, eles também têm a sua carga de culpa. Mas, trazendo para o lado da CBF, que é quem faz o nosso futebol aqui, eu queria trazer a seguinte informação. A Inglaterra ela tem pouco mais de 55 milhões de habitantes. E a Inglaterra ela tem 4 divisões de futebol profissional, sendo que na sua primeira divisão ela também tem 20 clubes, mas nas divisões da segunda até a quarta ela tem 72 clubes. E abaixo daí, dos clubes profissionais, ela tem mais divisões, indo da quinta até a 11ª divisão, onde todos esses clubes são considerados clubes, associações, o que acontece também aqui no país, né? No caso, os clubes daqui todos são associações, né? Eles não são clubes empresas. E todos esses clubes lá têm um amparo da futebol. Deixa eu só pegar aqui o nome correto, não é Premier League. A Federação Inglesa? English Football League. Isso, English Football League. É a Liga Inglesa de Futebol. Isso. Ela é quem cuida todas essas divisões. Abaixo da 4ª divisão, ou seja, da 5ª até a 11ª, toda é cuidada por ela, assim como também da 2ª até a 4ª divisão também é tratada por ela. A Premier League é exclusivamente aqueles 20 clubes que se mantêm na primeira divisão. Mas, lembrando, todos esses clubes eles têm uma estrutura de futebol que funciona. Uma estrutura de futebol onde até a 11ª divisão todos os clubes recebem patrocínios, todos os clubes recebem uma determinada cota, mesmo dos clubes que estão na primeira divisão, ou seja, é totalmente dividido, que não, claro, de forma igual, né, no sentido de que todos os clubes vão receber a mesma quantidade. Cada um tem um percentual de acordo com o seu posicionamento, isso? Exatamente. Mesmo os clubes que são considerados amadores, né, por não serem clubes empresas, esses clubes também recebem uma cotação que, de certa forma, é significativa para o clube, e o que faz com que esses clubes, mesmo na 11ª divisão do campeonato, se manter, consigam ter calendário durante todo o ano, consigam fazer com que haja contrato para as pessoas, possa engajar pessoas. Vale lembrar também que tem clubes na 7ª, 8ª divisão, que são clubes que têm estádios na Inglaterra. E aí você pensa, poxa, mas como que um clube na 5ª, 6ª, 7ª divisão vai ter um estádio? É algo quase que impossível. Não, mas não é. O trabalho é feito de forma profissional. Eles fazem os estádios para que haja um engajamento de bairros, ou seja, cidades lá são divididas e você consegue ir para estádio em um bairro e indo para outro bairro você consegue visitar o estádio de outro clube. Você consegue participar de jogos durante todos os dias da semana, o calendário é vasto e assim eles conseguem manter o futebol forte. E aí você vê nesse momento clubes como Manchester United, como Manchester City, Chelsea, que são clubes riquíssimos, que têm quantias estratosféricas, né, de arrecadação por ano. E você pensa, poxa, esse clube é uma exceção à regra, mas aí você vai estudar melhor o campeonato inglês, como que funciona, como que você consegue ver que não, na verdade eles são a regra do que é feito lá. E eles conseguem sobressair por questões de
futebol, por questão realmente de títulos, de história, de torcida, por terem grandes massas de torcida, não só na Inglaterra, mas também no mundo, ao redor do mundo. Mas você vê que os mesmos clubes pequenos, nesse momento difícil, conseguem se manter. Então, é complicado a situação daqui do país, e é complicado, inclusive, para os grandes que estão na Série A. Imagine para esses clubes pequenos que foram citados aí, por você, Ronaldo, pelo Jorge, e são clubes que a gente não vê, que a gente não conhece, que a gente não escuta, que não está na mídia, são clubes que não têm calendário. A gente trouxe o caso do Guarani de Sobral. O clube foi o primeiro colocado na primeira fase do Campeonato Cearense. Na segunda fase, estava brigando nas cabeças, se não estava aí em primeiro, mas estava brigando aí na parte de cima. E agora teve que dispensar todos os seus atletas porque não tinha condição de manter eles por um mês. Então, como que pode isso acontecer? É realmente um descaso e mostra o que eu já tinha falado no podcast passado e estou falando novamente. Mostra que não tem estrutura para que os clubes possam se manter, para que os atletas possam ter um contrato com esses clubes, possam se manter também profissionalmente, possam viver só do futebol. E isso é culpa não só da CBF, é dela também, a grande parte de culpa é dela, mas principalmente, ou melhor, mas também dos clubes que aceitam esse tipo de coisa. Dos clubes que estão na Série A e que acabam olhando somente para o seu umbigo e esquecem que tem que ter também outros clubes para que eles possam disputar, que precisam ter clubes disputando as outras séries, que precisam ter clubes se destacando no seu estado. A gente está vivendo um momento de ouro, a gente está vivendo o Ceará e Fortaleza na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, ao mesmo momento que esses dois clubes estão na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, a gente tem clubes como o Icasa, que há anos não consegue chegar a uma terceira divisão, uma quarta divisão. A gente tem clubes como o Ferroviário, que é um clube tradicionalíssimo aqui dentro, mas que não consegue passar da terceira divisão há muito tempo, não consegue disputar coisas maiores. Ano passado teve um campeonato que é considerado fora da curva, tendo em vista tudo que foi anteriormente. Então, precisamos que esses clubes estejam melhor estruturados para disputar e almejar coisas maiores. O exemplo do Ferroviário para mim, muito sintomático. É o último clube campeão cearense fora Fortaleza e Ceará, né? Foi bicampeão em 95, 96, se eu não estou enganado. Podem me ajudar com isso também. Mas há muito 93. Não. 93, 94. 93, 94, então foi bem antes, né, no caso. Eu achei que era 95, 96, me enganei. Então, esse clube não consegue há anos disputar o campeonato cearense de igual para igual com Ceará e Fortaleza. Isso é só culpa dele? Não. É culpa do sistema? Também não. Eles só precisam se estruturar cada vez melhor, tentarem buscar uma fórmula onde esses clubes tenham um calendário, possam gerar receita, possam contratar funcionários, contratar jogadores, possam ter o que fazer durante todo esse ano. O Ronaldo falou algo que é muito importante. Como que um jogador vai viver por apenas 4 meses de contrato? Isso se realmente forem os 4 meses, não é verdade? Tem clube que vive somente os 2 meses, 3 meses do campeonato estadual, depois disso não vive mais. Onde estão os clubes que participaram da primeira fase do campeonato cearense? O que aconteceram com os clubes que foram eliminados nessa primeira fase? O que eles estão fazendo nesse momento? O que os jogadores... atletas, né? Exatamente, o que os jogadores estão fazendo nesse momento? Eles estão treinando, eles estão jogando? Não estão. Estão tendo salário? Não estão. É complicado, é uma situação onde a gente da imprensa há muito tempo vem batendo nessa tecla. A imprensa, desde a grande, a menor, todos falam disso, todos falam que precisa mudar, realmente todos falam que não está dando certo a fórmula como está, mas a verdade é que enquanto dirigentes não mudarem, presidentes de clubes não mudarem, as próprias pessoas que fazem políticas dos clubes não mudarem, nada vai mudar nessa situação. A política é muito forte ainda nesse meio, a gente não tem clubes pensando nos outros, pensando apenas em si mesmo, e enquanto isso estiver acontecendo, a gente vai ter mais e mais casos. E esse é um assunto que a gente pensar bem, não é um assunto que vem à tona somente nesse momento de pandemia. Esse é um assunto que você poderia falar sobre ele no início do ano passado.
Você poderia falar sobre esse assunto no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado. Você poderia falar sobre esse assunto em 1990. Vai continuar sendo assim enquanto não houver mudança nas pessoas que fazem verdadeiramente isso. Enquanto as pessoas que verdadeiramente fazem o futebol não mudarem aquilo que tem acontecido durante todos esses anos. Certo? E desculpa você alongar demais, mas é porque esse é um assunto que ainda me deixa muito indignado, porque como eu acompanho o campeonato lá fora, eu vejo que tem muita coisa que você poderia implementar aqui, mas que infelizmente por questão de, como eu falei, né, de política, de pensarem somente em si próprios, muitas das vezes a gente entende que não vai acontecer mudança alguma enquanto houver esse sistema da forma que está nesse momento. Pedro e Bruno, eu gostaria que nós... eu sei que hoje não há mais tempo, mas que em uma outra oportunidade nós pudéssemos fazer um debate com relação como vai ser, como vai ficar o futebol brasileiro, o futebol mundial, após o futebol, aliás, pós-pandemia. Será que esses valores que hoje são pagos, milionários exorbitantes a atletas, a técnicos de futebol, o Jesus lá né, o português, está pedindo aí um absurdo. Nem sei se o Flamengo vai conseguir renovar com ele, né? Porque o que ele quer é o equivalente a não sei quantos mil euros. E aí, isso passando para reais, meu amigo, é dinheiro que, como diriam lá no interior os meus antepassados, gente besta não conta, né? Então, é por aí. Seria bom que a gente entrasse nessa discussão. Como será que como é que vai ser o outro lado do futebol? O outro lado pós-pandemia? E vale lembrar também, Ronaldo, que é o assunto seguinte, a pensar. É verdade, vale lembrar também que muito se fala na questão de redução de salário dos jogadores nesse momento, de férias adiantadas para os jogadores e tudo mais. Esse momento de férias, praticamente todos os clubes já deram, né? 20 Isso, dias, exatamente. né? Exatamente. Então, assim, a gente está falando isso para clubes grandes, que têm estrutura, que têm como se manter. Isso. Mas a gente tem que lembrar também que tem situações, né, onde os jogadores que podem ter uma redução salarial significa não ter comida na mesa. Como a gente falou desses jogadores que vivem apenas de campeonatos cearenses, que vivem apenas de Taça Fares Lopes, que vivem apenas de campeonatos pequenos que acontecem numa região, num local. E esses jogadores eles não são amparados nesse momento. Então, isso tudo também tem que ser colocado na balança na hora de pensar o que deve ser feito para melhorar no pós-pandemia essa questão econômica e financeira dos clubes. Porque não adianta você... eu vou colocar um exemplo aqui, citando, por exemplo, o Fluminense. Um clube como o Fluminense que teve dificuldades financeiras durante todos os últimos anos, tem tido dificuldades financeiras, e vai ter dificuldades financeiras nesse pós-pandemia. Não adianta de nada a gente ir lá e resolver o problema desse clube, tentar fazer com que esse clube se reerga e não pensar também nos outros clubes que estão abaixo, nos clubes que estão na Série B, Série C, Série D, entendeu? Então, acho que nesse momento vamos ter que, a gente como imprensa vai ter que pegar muito em cima disso, ver o que está sendo feito realmente e entender como que vai acontecer nesse pós-pandemia, não só o que vai acontecer, mas o que está sendo feito de agora. Hoje houve uma live do Marcelo Paes, né, que é presidente do Fortaleza. A gente depois vai poder discutir em outro momento também sobre isso. Ele vai estar falando também sobre essa questão. E é um presidente que tem mostrado uma visão diferente sobre o seu clube. Ele tem implementado visões diferentes e muito interessantes para o seu clube, mas que eu ainda acho que é um exemplo que ainda não está sendo seguido também por outros clubes, que também deveria ser discutido as boas ações que estão sendo feitas agora, que vão ajudar quando passar essa pandemia toda e quando voltar os clubes realmente à ativa novamente. Pedro? Não, Pedro? Falando nesse ponto que você frisou, eu tava essa semana assistindo a live do Fortaleza com o zagueiro Paulão, né? O Paulo informou que se fosse lá no Sul, essa ação que o Fortaleza tomou de diminuir o salário dos atletas, tava todo mundo glorificando.
mas foi aqui no nosso estado, né? O pessoal não deram muita ênfase à questão dessa atitude do Fortaleza e os atletas para não, questão de não deixar sem emprego o restante dos funcionários, né? E esse é um Foi muito ponto muito interessante interessante. esse ponto do Fortaleza aí. E outra coisa, no momento onde você tem que pensar no clube, não como clube, mas como empresa. Você tem funcionários que trabalham na portaria, você tem funcionários que trabalham na nutrição dos atletas, você tem funcionários que trabalham com jardinagem, regando os campos, fazendo a Serviços gerais. serviços gerais. Então, esse momento, você não tem como pensar no Fortaleza como clube. São 30 atletas, 7 pessoas da comissão técnica. Não é Não tem que assim. pensar como agremiação esportiva, como time de futebol, mas sim como uma empresa. É isso que você quer colocar, Pedro? Exatamente. E nesse momento foi muito acertada a decisão do Marcelo Paes. Não só do Marcelo Paes, né? Também a iniciativa pode ter sido dele, mas também dos atletas, de terem entendido, de terem seguido. Então, de parabéns. E é uma atitude que tem que ser espelhada para mais clubes, para que a gente consiga também pensar não só nos atletas na agremiação, como o Ronaldo falou, mas também nos clubes como empresa, como um todo. Gente, tudo que é bom tem um seu finalzinho, né? E Dura lembrando, pouco, né, gente, o é, Bruno? dura pouco. E lembrando que esse nosso podcast daqui a pouquinho vai estar no ar pelo Google Podcast, Spotify, Catbox, pelo Anchor e também pelo nosso portal no YouTube, Portal Show de Esportes. Tudo sobre o futebol cearense você acompanha lá e também no blog Deber Lima. Blogspot.com. E agora, a sua última palavra no podcast de hoje, nosso amigo Pedro. Eu só queria agradecer a vocês por esse momento, a gente poder discutir um pouquinho sobre esportes, sobre mundo. Muito obrigado, Ronaldo, muito obrigado, Jorge. Agradecer também a todo mundo que está nos ouvindo nesse momento e convidar vocês para nos acompanhar nosso trabalho. As minhas redes sociais é Pedro Breno, você pode procurar por lá que você me encontra. E, principalmente, chamar você para participar mais vezes, continue acompanhando nosso trabalho, prometemos trabalhar para trazer o melhor conteúdo para vocês, e até uma próxima. Um abraço, Jorge, um abraço, Ronaldo, até logo. E agora a bola vai para o nosso amigo Ronaldo Deber. Ô, Bruno, muito obrigado, Pedro Breno, pela companhia, pelo nosso trabalho. E é que eu sou um pouco, como diria. Deixa pra lá, depois eu me explico. Leigo. Não, Leigo? não é leigo. Depois eu lembro. Bem, muito obrigado, boa noite. Eu espero que os amigos. Modesto, cara, eu sou modesto, o nosso trabalho, então estou Modesto. homenageando. Era a palavra que estava faltando. Eu sou muito modesto, então o nosso trabalho eu sei que foi excelente, apesar da minha modéstia, né? Então eu espero que a galera tenha gostado do trabalho e que fique apreciando semanalmente, e que nós vamos fazer amanhã, vamos estar também, segundo o nosso editor, daqui a pouquinho esse podcast já vai estar no ar. Então, logo que o podcast entrar no ar, a gente coloca também no nosso blog, no Deber Lima Blogspot, e vocês vão acompanhar também aqui pelo deberlimablogspot.com. Então, muito obrigado a todos vocês, amigos que trabalharam e que estivemos juntos aqui, discutindo sobre o futebol cearense, temas muito polêmicos, mas relevantes, e que é necessário que a gente discuta-os. Então, muito obrigado, até a próxima semana a todos vocês que estão nos ouvindo no momento. Okay, e valeu, valeu, agora a bola é comigo. Quero agradecer aos nossos ouvintes por mais uma semana com a nossa companhia. Lembrando que esse podcast teve a participação de Jorge Bruno. Você acompanha o meu trabalho, Jorge Bruno com 2 N's no Facebook, Instagram, e também pelo portal Show de Esportes no Facebook, Instagram e Twitter. Teve a participação de Pedro Breno e também de Ronaldo Deber. Lembrando que na próxima semana teremos mais um podcast. Queremos agradecer a presença de todos e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau.